Olá pessoal, boa noite. Vamos entrar agora no conteúdo do controle biológico. Essa é a nossa primeira aula no formato EAD. Nós já vimos diferentes métodos de controle, inclusive vocês já fizeram a primeira avaliação. Nós já falamos sobre o método de controle mecânico, legislativo, onde a gente tratou sobre os aspectos parentenários. Nós falamos sobre o método de controle por comportamento, falamos sobre o método de controle cultural, mecânico, físico e hoje vamos falar sobre o controle biológico. Bem, é a nossa primeira aula ainda no formato EAD, estamos fazendo alguns ajustes para que a gente possa melhorar ainda a qualidade da nossa aula. Quando a partida, eu espero que vocês transmitam aquilo que pode ser melhorado e também se empenhem nos estudos dos conteúdos. É uma forma de atenuar os nossos prejuízos, mas obviamente que o contato em que a gente tem durante as aulas ajuda muito, especialmente quando a gente fala da disciplina dentro da sala de aula. Vamos lá. Bom, o controle biológico é fundamental que a gente fale sobre a presença de inimigos naturais, porque é um fenômeno natural. É a presença desses inimigos naturais que vai regular aqueles indivíduos que a gente conhece por pragas, aqueles insetos que vão causar danos na nossa população de plantas. Então, é a presença desses inimigos naturais que vão regular a população desses agentes causadores de dano. E assim, dessa forma, a gente consegue observar a presença de uma mortalidade causada por esses inimigos naturais. Preservar os inimigos naturais é parte fundamental do sistema. E essa é uma das bases do manejo integrado de pragas. Lembra quando a gente falou sobre MIP, lá nas primeiras aulas? A gente falou bastante sobre as bases do manejo integrado de pragas. E uma dessas bases é realmente considerar a presença dos inimigos naturais dentro do nosso manejo. Bom, um exemplo clássico aí de utilização do controle biológico é quando se utilizou a joaninha, a Rhodolia cardinalis, no controle da Escherichia. A joaninha é um coleóptero e a Escherichia é uma cochonilha. Bom, a joaninha, como vocês sabem, é um inimigo natural, um predador e se alimenta dessa cochonilha. A Austrália tinha a presença dessa joaninha e os Estados Unidos, com a presença dessa cochonilha, começou a ter sérios prejuízos na silvicultura. O que aconteceu? Os Estados Unidos entenderam que a população dessa joaninha na presença da cochonilha iria reduzir a população dessa cochonilha. Então, eles foram atrás dela e buscaram lá na Austrália insetos, a Rhodolia cardinalis, insetos aí dessa ordem, e colocaram para se alimentar da Escherichia. E esse foi um exemplo de controle biológico, onde eles obtiveram um controle de sucesso. Lembra que a cochonilha ela vai succionar a seiva das plantas, ela tem aquela relação com o Ronetil, o líquido açucarado promovido aí pela sucção das plantas. Isso promove o desenvolvimento da fumagina, além de reduzir a área fotossintética pela presença desse fungo. Interessante a gente comentar, portanto, que existem agentes do controle biológico. Podem ser eles predadores, parasitoides ou entomopatógenos. Vamos ver um pouco mais sobre eles. Dentro dos entomopatógenos, estamos falando sobre fungos, bactérias, vírus e nematóides. A ideia são inimigos naturais, sejam eles insetos ou não, que vão reduzir a população daqueles insetos que causam danos na nossa lavoura. Os predadores. São características dos predadores alimentares da presa, possuem vida livre. O predador, normalmente, ele é maior do que a presa.
e assim ele acaba se alimentando de vários indivíduos para completar o seu ciclo de desenvolvimento. Em contrapartida, um parasitoide ele acaba se desenvolvendo no hospedeiro e, nesse sentido, ele não possui vida livre em todos os estágios de desenvolvimento. Significa que, pelo menos em uma fase de desenvolvimento desse inimigo natural, vai ocorrer dentro, vai ocorrer no hospedeiro, não necessariamente dentro, mas vai ocorrer no hospedeiro, que ele vai ajudar a controlar. Nesse sentido, o parasitoide normalmente é menor do que a presa. E o parasitoide precisa de apenas um indivíduo para completar o seu ciclo de desenvolvimento. Um exemplo é a Cotésia flavips. No caso do predador, o exemplo seria a joaninha. Bom, temos também os entomopatógenos, ou que a gente ouve falar, o controle microbiológico. Então, a gente poderia dividir o controle biológico em macro e microbiológico. Dentre os macrobiológicos, tem parasitoides e predadores, que podem ser insetos ou organismos maiores. E microbiológicos, aqueles indivíduos menores, muitas das vezes invisíveis a olho nu. Então, nos entomopatógenos, existe como característica desenvolver no hospedeiro, são específicos e seletivos. Esses entomopatógenos são agentes microbianos, e aí podem ser fungos, vírus, bactérias e até nematóides. E aí entra um ponto importante. No desenvolvimento de micro-organismos para o controle de insetos, nós precisamos de formulações. Nós precisamos de preparar isso para que o produto tenha uma vida de partilheira maior, para que esse produto suporte a aplicação no campo, para que ele possa suportar as condições climáticas e intrínsecas do campo, como temperatura, umidade relativa baixa. Tudo isso deve ser considerado no momento de preparar um produto de origem microbiológica. É um desafio e um gargalo para aquelas empresas que trabalham nessa linha. Um exemplo de sucesso é o Metarrhizium, o gênero Metarrhizium. Tem uma série de fungos dentro desse grupo, e esse grupo de Metarrhizium ele acaba atacando aí uma variedade de insetos. Um exemplo, como vocês podem observar na foto, é o controle da cigarrinha, da cana-de-açúcar. Bom, dentro do controle biológico, nós encontramos alguns princípios de controle, sendo eles a introdução, a conservação e a multiplicação. Cada um desses princípios de controle, eles apresentam tipos de controle biológico. Ou seja, para o controle biológico clássico, eu vou utilizar o princípio da introdução. Para o controle biológico natural, eu vou utilizar o princípio da conservação. E para o controle biológico aplicado, eu vou utilizar o princípio da multiplicação. Nesse sentido, esses princípios vão basear quais os tipos de controle que eu vou utilizar. Vamos falar um pouco sobre esses tipos de controle, então. Bom, o primeiro tipo de controle é o tipo de controle clássico, como a gente viu o exemplo entre a Austrália e os Estados Unidos, onde na época eles importaram as joaninhas para o controle das cochonilhas. Consiste, portanto, o controle biológico clássico na importação e colonização de parasitoides ou predadores, visando o controle de pragas exóticas. Ou seja, provavelmente a cochonilha icéria, ela não era natural dos Estados Unidos. Então, lá dentro existiam poucos ou nenhum inimigos naturais para reduzir a população desse inseto praga. Dessa forma, é uma estratégia muito interessante, mas deve ser tomado alguns cuidados, que nós vamos falar já no próximo slide. Bom, vocês devem se lembrar lá nas aulas de melhoramento genético sobre, por exemplo, os centros de origem dos alimentos. Então, por exemplo, a soja tem o centro de origem lá na Ásia, ou você tem, por exemplo, o café no centro de origem
aqui na África, você tem, por exemplo, o milho como centro de origem aqui na América Central, no México. E assim como você tem centros de origem dos alimentos, esses alimentos, desde que eles estão lá naquele ambiente, eles sofrem ataque de insetos pragas, e esses insetos pragas, por sua vez, também são atacados por inimigos naturais. É uma estratégia do controle biológico clássico buscar e estudar esses inimigos naturais e avaliar a possível introdução desse inimigo natural dentro do ambiente em que a gente cultiva aquele alimento. Então, algumas características são levadas em consideração, como, por exemplo, a questão do clima, a questão da possibilidade desse inseto ou inimigo natural, se adaptar ao ambiente em que ele vai ser introduzido. E aí, a questão que eu disse para vocês sobre alguns cuidados que devem ser realizados, entra assim quando a gente comentar sobre as características do controle biológico clássico. Exige uma liberação inoculativa. Então você vai lá, faz a coleta desses insetos inimigos naturais, e aí depois você vai fazer a inserção desses inimigos naturais no sistema. Ele possui uma visão a longo prazo. E aí, por conta disso, é recomendado que se utilize o controle biológico clássico para culturas semi-perenes ou perenes. Por quê, hein? Porque você não sabe exatamente como vai ser a adequação daquele inimigo natural que você trouxe para o país, no seu novo agroecossistema. Então, é natural que isso demore safras, anos, para que aqueles inimigos naturais se estabeleçam no ambiente. Então, a partir de uma liberação inoculativa, você faz uma liberação somente naquele local. Você está utilizando o controle biológico clássico. Então aí os cuidados que devem ser adotados com esse tipo de técnica. A quarentena. Quando a gente traz um inimigo natural, a gente precisa ter certeza que esse inimigo natural não vem junto com ele, não está vindo junto com ele pragas, doenças, qualquer agente que possa causar dano às nossas lavouras. Nisso, esse agente que trouxemos de outro país, ele precisa passar pelo laboratório quarentenário, e atualmente no Brasil nós temos um laboratório credenciado no Ministério da Agricultura, que ele fica lá na Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna. Basta você utilizar os processos, comunicar o pessoal lá, e lá nessa Embrapa Meio Ambiente eles vão cuidar para que esse material que você trouxe entre no nosso país com a máxima segurança. Bom, outro exemplo de controle biológico clássico é o minador dos citros. O caso do minador dos citros é bem peculiar. Esse minador dos citros causa esse dano que vocês podem ver aqui na folha, e faz essa galeria, essa mina na folha. É essa pequena mariposa que vocês estão vendo aqui. E no caso, a vespinha, essa vespinha Ageniapsis, ela controla o minador dos citros. É um parasitoide de larva. Então ela vem, coloca o ovinho dela dentro da larva, e desse ovinho que ela colocou, vai eclodir uma nova vespinha, ao invés de eclodir um novo adulto do minador. Certo? Bom, até aí, tudo bem. Por que esse minador dos citros é tão importante? Pensa comigo. Os danos causados por essa mina em uma planta de citros, ela é relativamente muito pequeno, dependeria de uma intensidade muito grande de minadores dos citros para causar um prejuízo econômico ao agricultor. Contrapartida, esse inseto tem uma relação forte, diretamente proporcional com a presença de uma doença chamada cancro cítrico. Esse cancro cítrico é causado por uma bactéria, e ao
fazer essas galerias, o inseto acaba deixando uma porta de entrada para a introdução dessa bactéria na planta. Dessa forma, com a introdução dessa vespinha, os pesquisadores conseguiram reduzir a população do minador dos citros e, consequentemente, contribuir na redução da proliferação do cancro cítrico. Depois, lá em fitopatologia, vocês vão estudar isso de uma forma ainda mais aprofundada, as doenças da cultura dos citros, e vocês vão observar lá, que até dentro dos métodos de controle era a erradicação da planta doente, inclusive um raio de plantas ao redor daquela planta diagnosticada, causando aí um sério prejuízo para o agricultor. Depois, um outro tipo de controle biológico é o controle biológico natural. Então, ele considera a mortalidade natural do agroecossistema. Ele baseia-se na conservação dos inimigos que já estão lá no sistema. Por conta disso, todo método de controle que você vai utilizar, a gente deve observar a seletividade. Cuidar para que esse controle que você esteja utilizando não cause prejuízo aos inimigos naturais que já estão lá. Dá uma olhada nesse gráfico, Então você tem às vezes insetos que se alimentam daquelas plantas que você está cultivando, mas que na média, ao longo do tempo, esses insetos estão aí num nível de equilíbrio que está abaixo do nível de controle. Quem está mantendo eles aqui nesse equilíbrio, certamente, é os inimigos naturais. A preservação é o princípio, então, no controle biológico natural. A gente deve pensar em seletividade, em preservar esses inimigos naturais. Todo método de controle que você for escolher, você deve observar qual seria o impacto sobre os inimigos naturais. Outro método de controle, outro tipo de controle biológico é o controle biológico aplicado. No contexto do controle biológico aplicado, ele consiste na liberação e produção massal desses insetos ou agentes em laboratório. Então você vai fazer uma inundação da área com esses inimigos naturais. Esse método de controle, ou esse tipo de controle biológico, ele é o que mais se assemelha ao controle químico. Então dá uma olhada aí nessas duas etapas. Parte 1. Então lá em laboratório você vai fazer uma criação massal, vai produzir em massa esses inimigos naturais. Depois você vai fazer essa liberação lá no campo. Tudo isso visa a redução rápida da população, de forma que a população do inseto praga não cause prejuízo ao agricultor. Bom, características do controle biológico aplicado. Uma liberação massal, então você vai ter que fazer uma produção em grande escala, em larga escala, para fazer essa liberação. Ele possui uma visão de curto prazo. Então, ainda não existe uma preocupação no controle biológico aplicado desse inseto ou esse inimigo natural se manter na natureza. Você vai fazer uma liberação tão grande lá que ele vai reduzir rapidamente a população das pragas. Você vai precisar de dietas artificiais para esses insetos pragas. Para esse inimigo natural. Então você vai criar ele em laboratório. Então você precisa desenvolver dietas e alimentos para que esse inseto seja produzido em laboratório. E aí entra a questão do hospedeiro natural ou hospedeiro alternativo. Em alguns casos você vai conseguir criar esse inimigo natural sobre uma dieta artificial. Em outros casos você vai ter que criar esse inimigo natural sobre o hospedeiro. Lembra que um parasitoide ele precisa de pelo menos uma parte da sua vida passar sobre o hospedeiro? Então, nesse caso, você vai ter que criar também o hospedeiro, seja o hospedeiro natural ou um hospedeiro alternativo. Vamos falar um pouco aí sobre a questão da criação massal no nosso próximo vídeo. Então, novamente, essa foi uma aula teste para que a gente possa começar a falar um pouco mais nesse sistema EAD e logo mais na sequência eu vou entrar com mais conteúdos aí de uma forma ainda mais aprofundada. Espero que
que vocês estejam acompanhando e vamos fazer os ajustes necessários para que fique cada vez melhor. Forte abraço para vocês, né? E bons estudos!